Vitória Von Bentsen, da Dust 2 Brasil. Tô aqui com o Fallen, jogador da Fúria. Fallen, primeiro vamos falar sobre o jogo, né? O primeiro mapa ali, vocês estavam indo muito bem, tava 11-3, e aí vocês tomaram, né, uma virada, conseguiram levar pro OT e vencer. E o segundo mapa não teve muita disputa, né? Vocês foram muito bem. Fala pra gente como que foi esse jogo. Cara, foi um jogo muito legal de jogar. Acho que de CT a gente jogou super bem, conseguiu encontrar várias maneiras de acabar com as estratégias delas, assim, no processo, né? Muitas vezes a gente conseguiu punir no meio, principalmente da Mirage. E no segundo half a gente teve como fechar a partida meio cedo, mas eles jogaram super bem num round que eles estavam com pouca economia. Teve uma briga ali que o Bubble ganhou de MP9 lá do L, foi um negócio meio estranho. E aí na sequência eles começaram a embalar muitos rounds, né? Começou a aparecer muito mérito por parte delas. A Ana jogou super bem, estava pegando muitas kills no meio. E senti que eles tiveram sucesso em várias coisas que eles fizeram no CT. Eles foram capazes de punir o nosso domínio meio no início, foram capazes de deixar a gente pegar o meio e nos eliminar depois, e foram capazes também de jogar nas pontas pegando muita kill, né? Jogou muito bem as jogadoras do A dela, e acredito que eles foram fazendo alguns riscos que valeram muito a pena. Muitas vezes destacaram o bombsite A, e no final das contas, no último round ali 12-11, que estava 5x4 para elas, acabou que o tiro saiu pela culatra. Acho que elas pensaram demais que a gente ia para B, e aí na A só tinha uma jogadora, e foi mais ou menos isso que fez a gente voltar para o jogo. Então acho que elas mereciam ter vencido esse primeiro mapa, pelo que elas fizeram do CT. E já no segundo mapa, acho que a história foi bem diferente. A gente foi capaz de dominar o jogo de Dust 2. É um mapa muito melhor nosso, e a gente também jogou um pouco melhor. E no finalzinho, né, desse primeiro mapa, a gente ouviu você ali gritando, falando com o seu time, né? Ah, toma esse susto aí. Vocês foram surpreendidos mesmo, né, nesse jogo? É assim, a gente não tá acostumado a jogar com as meninas, né? Sendo bem sincero, são muitos anos que eu tô jogando já e joguei alguns showmats, algumas coisas assim, mas nada competitivo. Então é a primeira vez que a gente pôde sentir a realidade de como é que estão os melhores times femininos, né? É uma pena que a Fúria feminina não possa estar nesses torneios, porque eu acredito que elas também consigam fazer tão bem quanto essas meninas da Imperial estão fazendo. E ali, querendo ou não, é um reality check, né? Será que elas trocam? Será que elas não trocam? Sabem jogar? Não sabem jogar? Então, conforme as coisas iam acontecendo, todas essas dúvidas e essas perguntas elas iam caindo, que elas sabem jogar sim, elas sabem atirar super bem, elas fazem algumas coisas muito bem e elas dominaram alguns jogadores nossos em algumas posições, mostrando o talento que elas têm. Então, o clima era de suspeita, vamos assim dizer, por nunca ter jogado junto, e ficou para mim escancarado de que elas têm um nível interessante e elas podem fazer mapas close e mostram como o CS está apertado, né? Os times que a gente às vezes acredita que não possam jogar tão bem, eles vêm e eles têm condições de fazer grandes partidas como elas vêm fazendo. E depois ali do jogo delas contra a Navi, muitos jogadores elogiaram o time, você foi um deles, né? Elogiou os jogadores da Imperial. E quando saiu, né, os jogos da IEM Katowice, como é que vocês reagiram quando vocês viram que ia enfrentar ela? Pensou, nossa, elas deram um trabalho aí pra Navi, como é que foi? Exatamente, né? A gente assiste o jogo da Navi, a gente foi estudar as partidas delas, ter uma ideia de como elas jogam. O processo pra gente é muito semelhante ao que a gente faz com as outras equipes, foi muito igual. E vendo elas jogarem, a gente via que tinha muita qualidade. E sentir na pele ali o jogo, ver elas muitas vezes jogando super bem em situações, né? A Zaz ganhou um X3, por exemplo, que ela foi muito inteligente, ela jogou super bem. Então foi bem interessante. E a gente se preparou como a gente se prepara com todas as equipes, né? Tentando fazer o máximo que a gente pode, entendendo o adversário, adaptando algumas estratégias para que a gente tenha sucesso. Então, nesse sentido, foi mais do mesmo pra gente, mas não vou negar que pelo fato de a gente jogar contra o time feminino pela primeira vez, tinha um gosto especial na partida e acho que vai ficar para a história. Para mim é uma lembrança muito boa. Fiquei muito feliz de ter jogado com elas aqui, foi uma honra para mim. E agora vocês vão enfrentar a Wildcard, né? E valendo a vaga já na LAN. O que você espera desse jogo? O Wildcard foi uma partida super difícil no último Major que a gente jogou contra eles. A gente também esteve muito perto de perder para eles naquela partida. Eles jogaram super bem. Foi um jogo na Vertigo, que agora não está mais numa pool, onde a gente trouxe vários rounds super difíceis. É um time que joga um pouco diferente dos demais, né? O Stanislau ele trouxe essa pegada aí do CSNA com algumas estratégias um pouco diferentes do que a gente está acostumado com o meta. Então assistir o que eles fizeram contra a Big, tentar puxar outras partidas deles também para entender o que é que a gente vai enfrentar. É um time perigoso, é um time que tem qualidade e a gente tem que jogar o nosso melhor para passar. E vocês foram bem na M-Rio, mas fora isso não tiveram grandes resultados nos principais torneios. O que significaria para vocês, né, conseguir chegar aí nos playoffs dessa IEM Katowice? A gente está numa subida, né? Até a EMI Rio lá, cada vez que a gente estava jogando, a gente estava performando um pouco melhor. A gente terminou o ano num bom shape, terminou o ano feliz com o progresso que a gente fez com 6 meses com os Skulls. E agora, para esse começo de ano, infelizmente, o primeiro torneio escapou. A gente estava ganhando o primeiro mapa, fomos para o segundo mapa no 11-11, o jogo escapou e eles conseguiram voltar no terceiro. Então ficou um gosto amargo da primeira eliminação. Mas, no geral, acho que a gente está numa crescente boa e a gente só quer dar continuidade a isso. A gente sabe que se a gente conseguir melhorar alguns atributos pessoais, algumas coisas em time, um pouco do map pool, e a gente for trabalhando algumas coisas juntos, as vitórias vão começar a aparecer eventualmente. Então a gente está querendo só dar continuidade no nosso progresso para que ele não estagne. E qual que é a sua expectativa para o campeonato?
Sendo bem sincero, passar para o playoff, chegar numa semifinal, para daí começar a pensar realmente no meta principal de todos os times aqui, que é vencer o título, né? Então a gente quer fazer bons jogos, vai pegar grandes adversários. Acredito que esse início a gente está pegando adversários que não são os top dogs, né, do campeonato, a gente tem consciência disso, mas a hora de enfrentar esses caras vai chegar e a gente vai ter que estar pronto. E no final do Major, você falou ali na live do Gaules que seu contrato acabava no meio do ano, junho, julho, e que você não estava mais, né, querendo manter a pegada de ficar na Europa, tanto viagem de campeonato. Nesse tempo, nesse player break, você decidiu alguma coisa? Se você vai renovar, o que você vai fazer agora no fim do contrato? Eu me arrependi um pouco de ter falado aquilo, porque acho que acabei desviando um pouco o momento que a gente estava vivendo lá. Esses assuntos eles acabam ficando sempre muito maçantes e muito repetitivos, né? Então acho que por hora eu tô focado em jogar com o time. Eu vou jogar mais tempo ainda do que só metade do ano, já conversei isso com eles. E do meu lado eu tenho feito algumas adaptações para tentar conseguir conciliar algumas outras coisas na minha vida pessoal, mas o pessoal tem acompanhado nos vlogs e tal, eu estou ainda 100% dedicado em ser o melhor jogador que eu posso ser para o time. Esse ano eu vim com uma pegada de cuidar um pouco mais de mim em questão de saúde, em questão de alimentação, qualidade de sono, então realmente estou investindo nisso e estou animado para o que a gente vai viver. Eu acredito que a gente como time agora está numa crescente interessante em que em breve a gente pode começar a pensar em título, né? Essa é a minha esperança e é a minha expectativa. Então eu estou trabalhando duro para que isso aconteça. Então esses papos de quando vai parar ou não, a gente deixa para outra hora, que não é a hora de falar ainda disso aí.